polígonos. A gente estudou nas últimas aulas conceitos de quadriláteros. Quadri, porque são 4 lados, tá? Agora, polígonos podem ter quantos lados eu quiser, tá? Então, o primeiro conceito de polígonos que a gente vai ver é com relação aos polígonos convexos e não convexos. Só um minutinho para eu prender a câmera que ela está balançando aqui. Beleza. Então, o que é um polígono? Deixa eu ver. Ô, Nath, eu preciso confirmar no calendário. Eu já vejo para você aqui no Cotil. Deixa eu dar só uma pausa aqui no... Então, ó, antes da gente começar polígonos, a gente vai ver o que são polígonos convexos e não convexos, tá? Um polígono convexo é aquele que eu não consigo traçar nenhuma reta pegando 2 pontos e passe por fora do polígono. É meio confuso. Eu vou começar com o côncavo primeiro. Ó. O que é um polígono côncavo? É aquele que, se eu pegar 2 pontos dentro do polígono, é possível eu traçar uma reta que passe por fora dele. Vejam, se eu pegar um ponto aqui e outro ponto aqui embaixo, vocês devem concordar comigo que os 2 pontos estão dentro do polígono. Mas se eu traçar uma reta por ele, ó, ela sai do polígono nessa região. Tá certo? Então, por esse motivo, é um polígono côncavo. No polígono convexo, eu não consigo fazer isso. Se eu pegar quaisquer 2 pontos aqui, todos os segmentos de reta que eu desenhar vão estar dentro do polígono, nunca vão passar por fora. Tá? Então, para verificar se ele é côncavo ou convexo, eu vou tentar passar um risco por fora dele, pegando 2 pontos que estejam dentro. Se eu conseguir, então ele é côncavo, ok? Não vão perguntar isso, provavelmente. É muito estranho. Agora, para as classificações. Primeiro, com relação aos lados. Um polígono equilátero, a palavra equi, de igual. Então, todos os lados têm o mesmo comprimento. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho um hexágono e todos os lados do hexágono medem 1,5, tá certo? Polígonos que são, por tradição, regulares, equiláteros, na verdade, são o losango e o quadrado. O losango tem 4 lados e o quadrado também iguais. Tá? Agora, o que é um polígono equiângulo? Equiângulo, ângulos de mesmo comprimento. Então, esse polígono aqui, ele tem os 4 ângulos valendo 90 graus. Mas os lados não, tá? Então, equiângulo, só os ângulos iguais. Os lados não precisam ser necessariamente. E o último, o polígono regular, que é o que vocês vão mais trabalhar. Que ele tem os lados e os ângulos iguais, tá? Então, ó, esse daqui tem 6 lados de 1,5 e 6 ângulos de 120 graus, ok? Então, o polígono regular, ele tem os lados iguais e os ângulos iguais. É o mais perfeitinho. Beleza. Dúvidas até aí? Então, dando continuidade, se tiverem, vai escrevendo. O nome dos polígonos. Quais são interessantes saber? Quando tem 3 lados, triângulo. Esse, obviamente, tem que saber. 4 lados, quadrilátero. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Principalmente o hexágono cai bastante. Heptágono, com menos frequência. Octógono, da luta do UFC. Eneágono, decágono, decágono, geralmente pedem,
dodecágono, pentadecágono, icosāgono. São vários nomes, tá? Os principais é o que eu fiz a estrelinha, tá? Mas é bom ter uma ideia de quais são os outros também, se ocorrer algum problema nesse sentido. Tá certo? Para a gente não ter que depender da sorte. Acho que a única fórmula que a gente vai precisar agora é essa, do número de diagonais. O que são diagonais? Vamos lembrar que a diagonal é um segmento de reta que tem extremidade nos vértices do polígono. Por exemplo, se eu fizer um quadrado, um quadrilátero, um quadrado ele vai ter duas diagonais. Tá certo? Que se cruzam aqui no meio. Tá. Vamos ver agora um pentágono. Pentágono tem 5 lados. Então, eu vou ter uma diagonal aqui, outra diagonal aqui, outra diagonal aqui. Então, 3 diagonais, ok? Eu não consigo desenhar mais nenhuma outra aqui que passe aqui no meio. Só essas. Tá certo? Então, e se eu quiser saber de qual que é polígono, eu vou pela fórmula. Como que eu calculo? Eu pego D, que é o número de diagonais, vai ser o número de lados vezes o número de lados menos 3 sobre 2. Vejam, esse número de lado menos 3 é porque no triângulo não tem diagonal. Se a gente fizer um triângulo aqui, ó, eu não consigo fazer nenhuma diagonal. Tá certo? Por isso que esse n menos 3. Porque se eu colocar o n aqui valendo 3, vai dar 0 diagonais. Tá? Então, a fórmula é essa. Vamos supor que eu queira do quadrado, por exemplo. O quadrado ele tem 2 lados. Então, D é igual a 2 vezes 2 menos 3 sobre 2. Ah, que 2, né? Eu estou pondo diagonais, calma. Estou boiando, gente. Disfarça, voltando. Volta o vídeo aí. Diagonais do quadrado. Número de lados do quadrado são 4. 2, não sei de onde tirei 2. 4, 2 menos 4 menos 3 sobre 2, ok? Pela fórmula. Eu substituo o n por 4, porque é o quadrado tem 4 lados. Aí eu vou ter que diagonal pode simplificar esse 4 com esse 2, dá 2. 4 menos 3 dá 1. 2 vezes 1, 2. Mas a gente já sabe que o quadrado tem 2 diagonais, tá? Essa fórmula vai servir mais para figuras maiores, por exemplo, o icosāgono, que tem 20. Tá? Se eu quiser saber o número de diagonais que tem o icosāgono, eu jogo 20 no lugar do n e faço a conta. Fechou? Talvez a única fórmula que precisa realmente saber aqui decorar, porque as outras a gente dá um jeito. Essa, por exemplo, ó, a soma de todos os ângulos internos de um polígono, tá? Como que eu calculo? Eu pego o número de lados menos 2 vezes 180. Aí que eu queria um pouco de atenção de vocês, que eu vou ensinar uma técnica, que é o seguinte. Para saber a soma dos ângulos internos de um polígono, o que eu vou fazer? Vamos pegar um polígono aqui de exemplo. Um pentágono, de novo. A gente tem que lembrar o seguinte, que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Então, num triângulo eu tenho 180 graus aqui dentro. Isso a gente já viu várias vezes. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa figura e vou dividir em triângulos. E a quantidade de triângulos que eu tiver, eu multiplico por 180. Então, veja, eu consigo fazer um triângulo aqui, consigo fazer mais um aqui. Só não pode cortar aqui no meio, porque daí não vai formar mais triângulo. Então, eu tenho 1, 2, 3 triângulos aqui, ó. Cada triângulo eu vou ter 180. Então, num pentágono, eu tenho 3 vezes 180, que vai dar
540 graus a soma dos ângulos internos. Entenderam? É o jeito mais fácil do que decorar essa fórmula. Vamos ver num hexágono, por exemplo. O hexágono tem 6 lados. Então, eu consigo fazer um triângulo aqui e mais um aqui. Então, eu tenho um aqui, 2, 3, 4. Então, a soma dos ângulos internos vai ser 4 vezes 180. Tá certo? Que vai dar 720. Entenderam? Assim vocês não têm que decorar a fórmula. Então, se ele pedir, por exemplo, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, dividam esse polígono em triângulos. A quantidade de triângulos que eu tiver, eu multiplico por 180, porque é a quantidade de graus que tem num triângulo. Tá certo? Ok. A soma dos ângulos externos, ela é constante. É 360 sempre. O que é um ângulo externo? Aqueles que a gente desenha para fora da figura. Então, por exemplo, aqui no triângulo, eu tenho esse, tenho esse, tenho esse. Ó. Esses 3 que eu desenhei aqui são ângulos externos. Se eu somar eles, dá 360. Como que seria no quadrado? Deixa eu virar aqui. No quadrado, eu também faço o prolongamento. Ó. Prolongo aqui, prolongo aqui, prolongo aqui, prolongo aqui. Esses 4 ângulos aqui, ó, vão dar 360, tá? Então, os ângulos externos de qualquer polígono, se a gente somar os ângulos, vai dar sempre 360, tá certo? Agora, vamos supor que ele queira cada um dos ângulos de um polígono regular. Lembra que num polígono regular, todos os ângulos internos são iguais. Então, para eu saber o valor de cada ângulo, eu pego quanto deu na soma e divido pela quantidade de ângulos que tem. Então, por exemplo, ó, se eu pegar um quadrilátero, ele tem 4 lados. Se a gente fizer a conta da soma dos ângulos internos, vai dar 360. Para eu saber quanto vale cada um dos ângulos internos, eu pego o 360 e divido por 4, porque tem 4, que vai dar 90. E a gente sabe que no quadrado é isso mesmo, dá 90 graus. Tá certo? Se fosse um pentágono, eu pegaria a soma dos ângulos internos do pentágono. Então, no pentágono lá, vamos lembrar do que eu fiz aqui no verso, o pentágono tem 540. Eu vou pegar 540 e vou dividir por 5, porque ele tem 5 lados. Ok? Isso dá 108. Entenderam? Como que eu calculo o ângulo interno? Deixa eu só arrumar o foco para continuar. Alguma dúvida até aí ou tá fácil? E cada um dos ângulos externos é a mesma coisa. Eu vou pegar a soma dos ângulos externos, que é sempre 360, e vou dividir por... Então, 360 dividido pelo número de ângulos. O ângulo externo é mais fácil ainda, porque é sempre 360, não precisa calcular a soma. Tá? Então, é isso. Só fazendo um recapitular, a gente viu os nomes dos polígonos, que depende do número de lados, o número de diagonais, que a gente usa essa fórmula para calcular, e aqui a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos externos, o valor de cada ângulo interno e o valor de cada ângulo externo. Então,
a soma dos ângulos internos não precisa da fórmula. A gente faz a divisão de triângulos. Tá? Conta quantos triângulos tem na figura. Os ângulos externos tem que decorar, que é 360, e cada um dos ângulos é só a gente dividir pelo número de ângulos que eu tiver lá, ou lados, que é a mesma coisa. Fechou? Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer os exercícios da aula e na sequência eu volto para a gente continuar. Qualquer dúvida é só me colocar aqui no chat ou me falar. Então, o primeiro aí, ó. A medida mais próxima de cada ângulo externo do heptágono regular da antiga moeda de 25 centavos é ângulo externo. Então, cada ângulo externo, a gente quer 360, que é a soma dos ângulos externos, dividido pelo tanto de ângulos. Então, o tanto de ângulos depende do número de lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 360 dividido por 7. Ok? Então, a gente tem 43 graus. E aproximadamente 51. Letra E. Ok? A 2. Pergunta. Qual é o polígono convexo em que a soma dos ângulos internos é 1080? Então, para a gente descobrir isso, vamos supor que a gente não lembre da fórmula. Então, a gente tem um polígono lá que se a gente dividir ele em vários triângulos, vai dar 1080. Então, a gente sabe que cada triângulo tem 180, basta eu ver quantos triângulos eu vou ter. Então, eu vou pegar 1080 e vou dividir por 180, que é o que tem num triângulo em termos de soma dos ângulos. Então, corta aqui para dar no 108. 108 dividido por 18 dá 6, exatamente. Então, quer dizer que determinada figura eu consigo desenhar 6 triângulos. Então, ó, vamos pensar. Se for um hexágono, num hexágono, eu tenho 1, 2, 3, 4, 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, é fácil. Ó. No hexágono, eu tenho 4. Num heptágono, que são 7 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Num heptágono, eu vou ter 5. 1, 2, 3, 4, 5. Num octógono, eu vou ter 6. Então, se eu fizer um octógono, eu vou ter os 6 lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 6 triângulos, né? Falei lado, mas é triângulo. Então, no octógono, a gente consegue dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a figura que ele está falando é o octógono. Então, o octógono tem 1080 graus na soma dos ângulos internos. Então, é octógono. Ok? Continuando aí na 3. Quem fizesse pela fórmula também daria certo, tá? É só trocar na soma dos ângulos internos o SI por 1080.
3. Um polígono regular com exatamente 35 diagonais tem, então esse não tem muito o que fazer, a gente vai pela fórmula n vezes n menos 3 sobre 2. Essa fórmula aqui. N vezes n menos 3 sobre 2. Do número de diagonais. Aí, ele fala que tem 35 diagonais, então eu vou trocar o D por 35. 35 igual a n menos 3 sobre 2. Aí, eu passo esse 2 que está dividindo para o lado de lá, multiplicando. 2 vezes 35 dá 70, igual. E esse n eu vou distribuir. N quadrado menos 3n. Como é uma função do segundo grau, uma equação do segundo grau, então eu vou passar o 70 para o lado de lá, vai ficar aqui n quadrado menos 3n menos 70 igual a zero. Tá certo? Aí é só eu achar, a gente pode tentar por soma e produto ou Bhaskara. Eu vou tentar por soma e produto antes, que eu acho que é mais fácil. Então, a soma, a gente pega o valor do meio, se estiver ordenado, o valor que está com o n sem quadrado. Então, dá 3, com o sinal trocado. E o produto dá menos 70. Então, eu tenho que achar dois números que multiplicados dão 70. Tem vários. Só que eles têm que ser relativamente próximos, porque a soma aqui dá 3. Tá? Então, são números bem próximos. Então, o que daria 70 aí? Que a gente pode fazer? 10 e 7? Olha que interessante. 10 e 7. Ó. Daí já mata. Se eu pegar o 10 e o 7 e multiplicar, dá 70. Agora, eu só tenho que ver essa questão do sinal. Para dar menos 70, um dos dois tem que ser negativo. Ou o 10 ou o 7. Mas vejam que a soma dá 3, então tem que ser o 7. Então, n igual a 10 ou n igual a menos 7, mas o n é o número de lados, né? Então, corta o menos 7 e vamos ficar com o n positivo, que é 10. Então, 10 lados. Letra C. Ok? Quem fizesse por Bhaskara encontraria os dois resultados também. No 4. Determine o valor de x nas figuras abaixo. A primeira figura, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, é um hexágono. Se a gente pegar a figura e dividir aqui, ó, o hexágono tem 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, a soma desses ângulos internos aqui é 4 vezes 180. Então, o primeiro passo é fazer 4 vezes 180 para eu saber a quantidade total dos ângulos internos. Então, 720. Tá? Feito isso, agora eu vou somar esses ângulos aqui, ó. X mais x mais 20. Então, x mais 20 mais x mais 30 mais 130 mais 120 mais 150 mais x. O x eu já fiz, então não vai precisar mais. Isso então vai dar 720. Então, eu vou somar os números e o x. Então, x tem 1, 2, 3. Então, 3x. Em termos de números, eu tenho, vou somar aqui, 20 mais 30 mais 130 mais 120 mais 150. 420.
50 igual a 720. Passo 450 para lá, x é igual a 720 menos 450, que dá 270. Agora passo 3 dividindo, x é 270 dividido por 3, que dá 90 graus. Então, x... Tá? Agora na letra B. Na letra B, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O maior tem 4 lados. Então, a soma dos ângulos dele vai ser quantos triângulos eu consigo fechar aqui, ó? 1, só 2 triângulos, né? Então, se eu cortar aqui no meio, eu consigo um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Esse risco aqui é só para atrapalhar. Tá? Então, 2 triângulos, eu vou fazer 2 vezes 180, que vai dar 360 graus, a soma. Aí eu venho e somo 100 mais 120, mais x, mais x mais 2x, então mais 3x, que é esse lado aqui, tem que dar 360. Então, 100 mais 120, x mais 3x primeiro dá 4x. Vou fazer um mais aqui. 100 mais 120, 220 igual a 360. Então, 4x é 360 menos 220, que dá 140. Então, x vai ser 140 dividido por 4, que vai dar 35. Okay? Então, o x na figura 2, na figura B, dá 35 graus. Ok? Dando continuidade, no número 5, a gente tem dois ângulos externos de um polígono convexo medem 75 e os demais ângulos externos medem 30. Quantos lados esse polígono possui? Ok? Então, dois ângulos. Então, vamos fazer a soma dos ângulos externos. Então, 2 medem 75. E o resto medem 30. Só que eu não sei. X vezes 30. Eu não sei quantos mais tem. Igual a 360. Então, 75 mais 75 dá 150, mais 30x igual a 360. Jogo 150 para lá. 30x é igual a 360 menos 150, que dá 210. Para facilitar, pode cortar os zeros. Então, x é 21 dividido por 3, que dá 7. Então, além dos dois lados de 75, eu tenho mais 7 valendo 30. Então, no total, eu vou ter n igual a 7 mais os 2 de 75, que vai dar 9 lados. Tá? Um erro comum é esquecer os dois, né? Tem 2 de 75 e mais 7 de 30, para dar 360. Ok? Não pode esquecer, então, dos ângulos de 30. Fechou? Esse foi o 5. Continuando. 6. O ângulo interno de um polígono regular em que o número de diagonais excede de 3 o número de lados é... Então, o que é isso?
primeiro escrever isso, que o número de diagonais é o número de lados mais 3. Então, a gente vai lá na forma de diagonais e joga esse valor no lugar do D. Põe o N mais 3. Então, vai ficar N mais 3 é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Joga esse 2 multiplicando todo mundo. 2N mais 6 igual e distribui esse N. N ao quadrado menos 3N. Como é uma equação do segundo grau, eu vou jogar todo mundo para o mesmo lado. Vai ficar N quadrado menos 3N negativo com 2N negativo, 5N, menos 6 igual a 0. Esse eu vou tentar resolver por som produto também, porque é mais fácil. Então, a soma. Pega o valor que está sem o quadrado aqui na letra e troca de sinal. Então, 5 positivo. E o produto é o menos 6. Aí é bem fácil. Dois números que multiplicados vão dar menos 6. Ou é 1 e 6, ou é 2 e 3. Não tem mais nenhum. Aí, o único que é a soma. Agora, detalhe, tem que dar menos 6, né? Então, um dos dois tem que ser negativo. Então, no primeiro caso, para dar mais 5, teria que ser o 1. E no segundo não dá certo, tá? Porque daí vai dar 1 e não 5. Porque 1 tem que ser negativo. Qualquer um que você coloque negativo aqui vai dar ruim. Então tem que ser menos 1 e 6. Então, N igual a menos 1 ou N igual a 6. Como menos 1 não pode, porque é o número de lados, então ele tem 6 lados. O polígono é o hexágono, tá? Então, ele quer saber agora o ângulo interno desse polígono, tá? Então, o hexágono, acho que a gente vai fazer. Tentar fazer um esboço do hexágono aqui, para a gente saber quanto que é. Ele quer saber o ângulo interno do hexágono. Então, precisa saber quanto que dá a soma. Então, dividindo aqui em triângulos, ó, dá 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, 4 vezes 180. A gente já viu que dá 720. Agora, para saber o ângulo interno, eu pego esses 720 e divido pelos 6 ângulos que tem aqui dentro. E aí, 720 dividido por 6 dá 120 graus. Então, esse hexágono, ele tem ângulos internos valendo 120 graus, ok? Aí seria a letra E, a correta. Tá. E o último 7, vamos ver. Considere um hexágono regular ABCD, que está aqui por fora. A partir dos pontos médios dos lados, traça-se um novo hexágono, A', B', todos com linha. A medida do ângulo BAB'. Então, onde está esse ângulo primeiro? BAB'. Deixa eu pensar. Ah, não, é a linha aqui, né? A linha. B', B'. Esse aqui, ó. Onde eu coloquei o X aqui, esse menor. Eu não tinha visto linha do A aqui, tem uma linha. Então, ele quer saber esse angulinho aí, tá? É fácil. Se aqui é X, aqui também vai ser X. É um triângulo isósceles.
Então, basta eu saber esse daqui que eu vou achar a resposta. Ok? Então, se eu souber o ângulo interno de um hexágono, a gente sabe a resposta. E a gente sabe o ângulo interno do hexágono. A gente acabou de fazer. O ângulo interno do hexágono é 120. Então, se eu extrair esse triangulinho daqui, ó, deixa eu pegar ele aqui. Então, a gente vai ter o quê? Aqui é 120. Se vocês quiserem calcular, o processo é esse, fazer 4 vezes 180 e depois dividir por 6. Então, aqui a gente põe x e x. Lembrar que num triângulo, a soma dá 180, então x mais 120 tem que dar 180. Então, 2x igual 180 menos 20 dá 60. Então, x é 60 dividido por 2, que é 30 graus. Então, letra B. Ok? Alguma dúvida dos exercícios que a gente fez? Está tudo em ordem?